Ele. É verdade. Fique à vontade, meu Muito amigo. obrigado. Deus abençoe você. Deus abençoe. É sempre uma grande expectativa ouvir Amém. aquilo que Deus tem revelado ao seu coração. Amém. Muito obrigado, Em querido. nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? A paz, gente, boa noite. A paz do Senhor para todos. Para mim é sempre um privilégio poder estar aqui, poder compartilhar com você a palavra do Senhor. E eu quero fazer uma reflexão apenas com você na abertura deste evento, mas eu gostaria de já ressaltar aos homens e às mulheres que não deixem de participar. Marque esta data, porque com certeza essa data vai marcar você. Venha participar deste evento. Eu preciso que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 2. Se você, pastor, não tem como abrir agora, mas não deixe de marcar esse texto, que eu queria que você fizesse uma boa reflexão dele depois. O tema da minha mensagem hoje é negócios bem feitos. Eu quero mostrar a você que quando temos o cuidado de formatar os nossos negócios, as nossas escolhas, os nossos posicionamentos, de uma forma mais assertiva, né? E assertivo não tem a ver com fazer a coisa certa, tem a ver com segurança, tem a ver com você se torna alguém assertivo quando você se posiciona de forma mais segura, mais sóbria, mais consciente daquilo que você está fazendo. Isso não fará que você não cometa erros. Isso simplesmente fará de você alguém que vai acertar mais do que errar, por causa da sua postura ao tomar decisões, ao escolher amizades, ao escolher ambientes onde você vai colocar seu dinheiro, quando você vai escolher pessoas para se relacionar de forma afetiva, quando você age com mais segurança, você se torna mais assertivo. Isso não impede você de lidar com falhas, não impede você de lidar com erros, mas simplesmente todas as pessoas que olharem para a sua vida dirão que ela é mais suave, que ela é mais tranquila, porque as coisas para você costumam dar certo quase sempre. Dificilmente alguém vai te ver chorando, dificilmente alguém vai te ver perdendo, dificilmente alguém vai te ver entristecido. E algumas pessoas ficam até um pouco confusas. Por que isso acontece com ela? Por que isso acontece com ele? Se a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas a mesma Bíblia diz que no mundo teríamos também vida abundante. Então a minha proposta é mostrar um encontro entre dois homens e uma mulher, e ver como as coisas aconteceram para ambos, debaixo de negócios bem feitos, debaixo de coisas bem esclarecidas. Quem não faz isso, mesmo sendo homem ou mulher de Deus e indo morar no céu, pode ter sérios problemas na terra. Só antes de ler, lembrar você a história do Jacó. O Jacó chega na terra de seu tio, da família de sua mãe, e ele se apaixona por uma prima. E ele resolve então trabalhar para casar com aquela prima. A prima que ele quer casar é a filha mais nova de seu tio. O tio diz que aceita,
Jacó trabalha 7 anos para casar com a prima que ele está apaixonado. No dia do casamento, estava tudo escuro. O Edison, o cara da lâmpada, não tinha nascido. Conclusão, eu acho que também ele tomou uma manguaça, certo? Porque quem bebe costuma dormir com a princesa e acordar com a Fiona. Se tu bebe, sabe do que eu estou falando. E a senhora também, não vem falar não, que já tem mulher que dormiu com o príncipe e acordou com o Shrek. Mas vamos aqui, isso é outra época da vida, né? Louvado seja Deus. Mas aí, quando ele amanhece, quem está deitado do lado dele era a cunhada, que agora é esposa. E aí ele fica louco, sai correndo para a casa do sogro. Chega lá e fala: poxa, cara, você, trabalhei para casar com a novinha, você me deu a bagunçada, entendeu? Lia tinha um olho para arquibancada, o outro para geral, é um negocinho meio bagunçadinho. E aí, sabe o que o sogro falou para ele? Poxa, Jacó, deixa eu te explicar, aqui na nossa terra, a mais velha ou a mais nova não casa primeiro que a mais velha. Aí eu fico perguntando, o cara trabalhou quantos anos? Pô, 7 anos. Ninguém falou para ele que o costume naquela terra era diferente? Às vezes eu acho que Jacó não era gente boa, não. Porque senão o cara ia falar: Jacó, vou falar uma coisa para tu, eu não sei de onde tu vem, mas aqui na nossa terra, vai por mim, tu não vai casar com Raquel não, esse troço vai dar ruim. O que foi isso? Um negócio mal feito. Então tá assim de gente que faz coisa mal feita, dá tudo errado, para aliviar a carga, põe a culpa no Satanás. Não, pastor, porque o inimigo está contra o meu casamento. Aí eu vou ver a postura do cara, o inimigo nem vai lá. Ele já descobriu que o cara dá conta sozinho. Pastor, o diabo está furioso com a minha família. Não está. É a senhora que é ruim demais. Entendeu? É esses filhos seus. Mas aí dói, não dói? Botar a culpa em nós. Então o Satanás já é culpado, viu? Já enfia na conta dele. Mas se você se tornar mais assertivo, fala para quem está do seu lado, se você se tornar mais assertivo, você vai sofrer menos. Tá afim? Isso. Tem gente que não tá. Então sofra. Não, aproveite. Sofra. E depois você morre e vai para o céu. Entendeu? Não tem problema não. Tem gente que vem nesse mundo para sofrer. Eu já cansei de falar isso aqui. Sofrer é verbo. Não conjugue o verbo sofrer, pelo menos na primeira pessoa. Na segunda você manda bala. Eu não sofro, mas tu sofre. Nós não, mas vós e eles. Isso aí, ficou esperto. Então vamos aqui rapidinho. Josué capítulo 2, verso de número 1. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra de Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui alguns dos filhos de Israel
para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, nós temos aqui um momento muito especial, mas ao mesmo tempo não é uma coisa que costuma acontecer com muita frequência. O encontro de 2 pessoas sérias. Um encontro que vai colocar, os 2 lados com uma postura de palavra, com uma postura séria, de pessoas que sabem o que querem e que vão amarrar todas as pontas para que não tenham surpresas ao longo da caminhada. O grande desafio da vida, pelo que eu tenho visto, não é o que se trata no momento, mas é para onde as coisas são conduzidas ao longo da caminhada. Eu trabalho muito com família, com casamento, e vou te dar uma notícia: casamento é um produto que não se paga à vista. Família e casamento é um produto que se paga financiado, e não é por mês, é por dia. Que isso fique claro. Pessoas começam muito bem, tudo acordado, tudo direitinho, tudo certinho, mas a maioria das coisas são verbais. Ao longo da caminhada, sem comunicar, sem consultar, situações envoltas em traumas, em posturas inadequadas, vão fazendo com que uma das partes, ou ambas, vão mudando seu posicionamento em torno daquilo que foi combinado no início. Então, quando as pessoas olham, o que elas veem? Que seus negócios estão muito longe de onde estavam, porque uma das partes envolvidas na sociedade, em determinado momento, ela achou que merecia mais, que fazia mais, que tinha mais direito, e elas foram caminhando para esse lado. Da mesma forma, no casamento, a postura dos filhos, os relacionamentos de amizades. E quando você para olhar, está muito longe de onde devia. Então você nota que este relacionamento está te trazendo dor, tristeza, prejuízo. Então você deseja quebrá-lo. Mas a grande verdade é que a dificuldade de manter a palavra de uma das partes ou de ambas é que vai gerar o prejuízo. Aqui nós temos uma prostituta, em algumas traduções que querem amenizar, apenas uma hospedeira. Para alguns acham que Raabe não era uma prostituta, ela simplesmente dona de uma pequena pensão. Mas eu vou ficar com a prostituta, porque para mim era um local ideal
para espiões passarem por despercebido. Para mim era um ambiente muito favorável para que eles estivessem. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que a profissão desta mulher e o que ela faz, e eu não sei por qual motivo faz, não define seu caráter. Às vezes nós queremos avaliar o caráter das pessoas pela profissão que ela desempenha, muitas vezes por uma questão de gênero, às vezes pela cor da pele e tantas outras coisas, como posicionamento socioeconômico. Nós precisamos entender e que, se vamos selecionar pessoas, nós podemos encontrar em qualquer ambiente pessoas sem caráter nenhum, até mesmo em cima de púlpito. Por isso a maioria de pastores e líderes precisam estar mais preocupados com quem sobe no púlpito do que com quem sai da igreja. Você consegue entender? Porque isso é muito sério. Entende? Você entende? Em qualquer ambiente, com qualquer vestimenta, certo? Você pode encontrar pessoas de bom e de mau caráter. Nós vamos olhar e a história vai pegar uma prostituta, moradora da cidade de Jericó. Na outra ponta dessa corda, 2 homens, jovens, é verdade, espiões, é verdade. Se você observar, os 2 lados estão meio que envoltos em situações bem misteriosas, de mentiras, de passar por despercebido daquele ambiente, para recolher dali informações. Essa é a questão. Mas nós vamos ter um encontro de uma mulher de palavra, de postura séria. Uma mulher que, mesmo recebendo gente na sua casa para comprar prazer, ela é capaz de descobrir coisas que Deus está fazendo, que até mesmo no meio do povo de Deus tem gente que não sabe. Você vai ver isso no diálogo dela com os espiões. Raabe era uma mulher que vivia dentro de Jericó, mas muito antenada. Eu já falei disso aqui. Eu só quero dar uma tônica diferente. Na casa de Raabe passavam os viajantes, homens vindo do Egito em direção à Síria, saindo do sul do Mar Vermelho em direção à Europa, no norte. Na casa de Raabe passavam inúmeros viajantes que poderiam de verdade tirar dela prazer, mas que deixavam na casa dela e principalmente na sua mente o que Deus está fazendo lá fora. As histórias da abertura do Mar Vermelho, das vitórias sobre Seom e Og e de tantas outras coisas que Deus fez, está na cabeça de Raabe. Ela sabe de tudo isso. E por quê? Pela profissão que desempenha. É isso. Eu só quero que você entenda como as coisas acontecem. Raabe está vivendo num ambiente promíscuo, errado, pecaminoso, mas está ouvindo o que Deus está fazendo. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o que Deus faz, ouvir a palavra. Homens levam prazer, mas deixam notícias do que Deus está fazendo. Essa é Raabe. Ela está inteirada do que Deus está fazendo lá fora, de como Deus está agindo, de como Deus está movendo, e o que ela precisa? Apenas de uma oportunidade. Do outro lado nós temos 2 espias, homens de confiança do comandante Josué, que agora é de responsabilidade deles mapear a terra dos inimigos, o ambiente, né?
que eles precisam vencer ou ultrapassar Jericó. O que eles carregam consigo? Seriedade. São homens de verdade, não são meninos, como disse o pastor aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisa para a senhora, dona. Sabe qual é a diferença de um macho para um homem? Explicar a senhora. Está caçando alguém para casar? Macho é o cara que gosta de mulher, do cerol. Tem macho aí? Levanta a mão. Importante, deixa para lá. Deixa eu tentar de novo, que eu acho que eu peguei os irmãos desprevenidos. Tem macho aí? Levanta a mão. Não precisa levantar não. Até porque a mulher está perto. É brincadeira, mas macho é o cara que gosta de mulher. Homem é o cara que tem responsabilidade. Eu aprendi que tem macho que não é homem. E tem homem que não é macho. Se a senhora achar os dois adjetivos no mesmo recipiente, pega, esconde e cala essa boca, porque não tem mais. Eu estou falando de dois homens. Eles eram jovens, sim ou não? Sim. Eram espiões, sim ou não? Mas eram homens responsáveis. Responsabilidade. É baseado nas informações desses dois homens que o povo vai invadir Jericó. Então é muita responsabilidade. Porém, esses dois universos se encontram nesse texto. E aqui nós vamos ver algumas coisas que eu acho que vale a pena. Por isso marque Josué capítulo 2 e depois Josué capítulo 6. Só esses dois capítulos, para depois você dar uma olhada em casa. Antes, eu quero ler com você o capítulo 2, o verso 8. Assim começa a conversa. Ela esconde os soldados, os espiões, os homens que chegam para procurá-los, certo? Vão embora procurar, ok? Aqueles homens lá fora, e você pode falar assim: mas pastor, ela mentiu. Mentiu ou não? Mentiu ou não? Mentiu, mas ela era uma prostituta. Então o que é uma mentirinha? Ela ainda nem se converteu ainda, Pedro. Nós estamos falando da dona, na bagunça. Tá certo? Porque tem época da vida da gente que parece que vale tudo. Olha só, o verso 8. Eles foram embora. E agora o verso 8. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Bom, agora o verso 8 diz assim: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam e disse-lhes: preste atenção, eles ainda não estão a salvo. Não. Se Raabe der um grito, os dois espias serão descobertos. Não é porque os soldados foram embora que ela perdeu a margem de negociação. Não, ela ainda está em seu ambiente de segurança. Então os homens vão embora e ela vai até os dois espiões e vai conversar com eles. E aí ela diz assim, ainda no verso 8:
bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Opa! Como assim? Que mulher é essa? O povo ainda está a quase 100 quilômetros, talvez, de distância. Os espias foram à frente, 2, 3 dias, para conseguir percorrer o caminho. E ela chama esses 2 homens e diz: eu bem sei que o Deus de vocês já deu essa cidade, essa terra a vocês. Todos os moradores da terra estão com o coração derretendo, porque ouvimos que Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, e vocês destruíram. Quando nós ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Preste atenção. Mas agora, no verso de número 12, ela diz o seguinte: agora jurem pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com esta casa, para com o meu pai, e me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Presta atenção. O que ela está fazendo? Ela está negociando? O que ela está fazendo? Ela está delineando o que ela quer. Raabe é uma mulher apta para negociar. Ela sabe fazer as coisas. Hoje nós temos a palavra modelar como uma palavra bem popular no ambiente dos treinadores, dos coaches. Então me permita aplicar esta palavra nesse contexto. Quer uma mulher para modelar, alguém que sabe o que quer, alguém que não deixa nada obscuro, alguém que planeja deixar claro: eu quero que vocês me jurem que meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus parentes, os nossos pertences, e eu quero algo, eu quero garantia de que isso vai acontecer. Vocês precisam me dar garantias de que isso vai acontecer, e todos nós estaremos livres da morte. Então tá bom. Não, então não. Ah, não? Então eu grito, os soldados vêm, matam vocês, vocês são descobertos. Essa é a verdade. Esse é o panorama das pessoas que sofrem menos. Elas são menos emotivas. Elas buscam mais informações. Elas esperam um pouco mais para confiar. Sabe? Elas esperam um pouco mais para descobrir que conheceram. Elas não costumam dizer frases como: amigo do meu amigo também é meu amigo. Não. E se ela falar, isso é apenas uma linguagem figurada e não literal. Porque para ser meu amigo tem que passar nos meus critérios. Alguém recomendado pode até, certo, pular algumas etapas, mas nunca vai entrar na minha intimidade sem que eu avalie segundo os meus critérios. Essa é a grande verdade da vida. Um povo que serve a Deus, mas não sabe viver na terra, porque não sabe fazer negócios, não sabe estabelecer conexões. A grande verdade é essa. Ela está dizendo: eu sei o que eu quero, e eu sei o poder de negociação que eu tenho. É assim que funciona. Quando você estabelece os limites,
as pessoas te respeitam. Coloque uma pessoa no lugar e todas as outras saberão que você estabelece limites. E se romperem isso, serão abatidas. É a verdade. Nenhuma violência doméstica acontece da noite para o dia. Os abusos começam apenas com uma alteração de volume de voz. E se houver tolerância, as palavras se tornam de baixo escalão. Se houver tolerância, só vai piorando. Mas se você, quando começou a acontecer, você dissesse: oh, cala essa boquinha, não fala assim comigo, entendeu? Aqui os estados são unidos e unidos por opção, certo? Se não me tratar direito, pode ir embora, pode ser quem for. Quando você faz isso com um, os outros tudo, aqui ó, é assim que funciona. Quando ela terminou de falar as coisas, olha os caras, porque aqui tem homem, mano. Ó o que o cara diz. Então os homens, verso 14, então os homens lhe disseram: nossa vida responderá pela de vocês. Se vocês não denunciarem a nossa missão, certo? Quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Os caras também não são mole, não. Ele já foi logo falando: aí, maluca, tudo bem, mas vou logo falando, se tu virar X9, denunciar a nossa empreitada, a casa vai cair para tu. Numa linguagem carioca, isso aqui é carioca e flamenguista, né? Fica assustado não, que eu vim em missão de paz, certo? Então os caras falaram: beleza, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se vai daqui para lá, vai de lá para cá também, dona. Nós também temos um poder de fogo. Então se a senhora der com essa linguinha nos dentes, assim que a gente sair, entendeu? O negócio vai ficar ruim. Eu gosto, porque tem que fazer assim, gente. Deixa os troços claros. Ou por muitas vezes no meu casamento eu me lasquei porque não tinha nada claro. Nada. Era um filho da luz vivendo nas trevas. Aí o que gerava? Confusão, briga. Hoje em dia a gente deixa claro. Por exemplo, a Bíblia não diz todo dia traz consigo o seu mal, sim ou não? Mas quem diz que o mal para um é o mesmo mal do outro? Então, você quer viver bem com o seu marido? Crie uma escala rígida do mal, de 1 a 10. Eu criei lá em casa. Todo final do dia, quando eu encontro com a minha mulher, antes da primeira confusão, a gente já pergunta: querido, de 1 a 10, como é que foi o mal de hoje? E aí um fala assim: hoje foi 9, minha filha. Hoje, se o Satanás aparecer aqui, ele não entra em mim, é eu que entro nele. Ele que parece aqui para ver, se eu não enfio o garfo nele. E aí a mulher diz assim: hoje, meu filho, hoje para mim foi 9,5. Bom, um mal de 9 com um de 9,5, a melhor coisa que esse casal tem que fazer é sair de perto um do outro. Naquela noite, cada um resolver as suas próprias coisas. Entendeu? Não precisa nem dar a mão para orar. Puxa, e só fala: Senhor, nos cobre com teu sangue, nos dê condições pelo menos de dormir. Que ela não me mate durante a noite, que eu também resista a essa tentação de eliminá-la. Mas às vezes o casal se encontra à noite e você fala assim: e aí, querida? Ela fala: hoje foi 8,5. E o cara diz assim: hoje, minha filha, foi 3. Aí esse dia é legal, porque a pessoa de 3, seja ele ou ela,
certo? Já sabe que o outro está com 8, 8,5. Então nesse dia você dá uma acelerada, sabe? Assim, na misericórdia, aperta o botão da paciência, entendeu? Aí você dá uma arrumadinha, ajuda o outro. Às vezes você encontra os dois, e aí eu falo, e aí? Aí ela fala, hoje foi 2,5. E aí você fala, para mim foi 3. Aí é beleza. Aí é dia para assistir uma série, para namorar. Agora, quando o cara chega com 3, a mulher com 9 e ele quer namorar, aí você vai fazer sexo com a múmia. Você está rindo de tu. Você consegue, quando eu digo negócios bem feitos, coisas esclarecidas, são simples assim. O cara está lá, os caras estão lá falando, sim ou não? Isso. Verso 15. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade, e disse a eles: vão para o monte. Preste atenção que ela começa agora a dar a ele algumas instruções. Porém, no verso 17, os homens voltam a conversar com ela, porque eles tinham falado pouco, né? Ele só tinha dito, a nossa vida responda pela, e não denuncie a nossa, mas isso é muito pouco. Então no 17, eles dizem assim: estaremos desobrigados de seu juramento que você nos fez jurar, quando entrarmos nessa terra, e se você não amarrar um fio vermelho de escarlate aqui, certo? Na janela por onde você nos fez descer. Se você não reunir toda a sua família, vamos lá, se você não reunir toda a casa de seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, certo? Quem sair para fora da casa será responsável pelo que lhe acontecer. Nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em qualquer que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. Você deve denunciar, e se você denunciar essa nossa missão, nós também estaremos desobrigados deste juramento. E ela disse que seja assim como vocês disseram. Preste atenção, está muito claro para ambas as partes. Está muito claro para ela o que ela precisa fazer. Se não pendurar o cordão, vai dar ruim. Se alguém quiser sair e estiver fora da casa, eles não têm obrigação nenhuma. Para ela, né? Ela já fez a parte dela, escondeu os caras, os livrou da morte. Mas tudo que está sendo feito está sempre bem amarradinho, bem certinho. Então a probabilidade disso dar errado é praticamente zero. Zero. Mas nós vamos ter um problema um pouquinho maior, e eu acho que a gente pode dar uma olhada nisso no capítulo 6, no verso de número 22. Jericó caiu, e agora Josué vai dar uma orientação. Capítulo 6, verso de número 22. Então Josué disse aos 2 homens que espiavam a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. Está aí. Está aí. Quando os homens chegam para Josué,
de volta e diga: ó, nós só estamos vivos por causa de uma mulher. Fomos descobertos. Mas ela nos pediu proteção. Ela sabe coisa que parte do nosso povo não sabe. Ela conhece toda a nossa história. Ela sabe que nós vamos conquistar Jericó. Ela acredita no Deus que nós servimos, apesar de estar naquela vida, porque tem muita gente que ainda está numa vida torta, mas que pertence ao Senhor. Essa é a grande verdade. Gente que está ouvindo, que está vendo, né, de forma presencial, à distância, mas que Deus tem usado a mim e a vocês para falar com elas. Essa é a grande verdade. Agora, Josué diz aos homens: ela cumpriu a parte dela, ela foi mulher, e agora nós vamos cumprir a nossa. Todos os soldados, eu imagino, pensa, todos os homens de Israel, todos os homens que estavam em batalha, receberam esta informação. Que informação? A casa que tiver um cordão vermelho pendurado na janela, não entrem. Preste atenção, sabe? Se eu quisesse usar esse texto como uma tipologia, eu poderia dizer a você agora que a casa de Raabe é semelhante à arca de Noé. Eu poderia dizer a você que a casa de Raabe, na verdade, é a tipologia de um Cristo, de que todos aqueles que estiverem dentro dele, a morte não vai entrar. Você está entendendo? A proteção vai estar lá. Olha o que uma mulher foi capaz de fazer. Simplesmente, preste atenção, fazendo uma boa colocação, tratando sua vida com respeito, com responsabilidade. Por favor, não brinque com a sua vida, ela é uma só. Por favor, não brinque com relacionamentos, não brinque. Domingo agora eu recebi a visita de pastor Luciano Subirá, na igreja que eu pastoreio, e ele foi ministrar uma palavra para nós, sobre cuidado do corpo, e no decorrer da palavra, ele falou algo extraordinário. Ele disse: está na hora de nós pararmos de dizer que Deus, aprove a Deus levar todas as pessoas, porque grande parte das pessoas morre antes da hora que deveriam morrer por suas escolhas, porque segundo a Bíblia nós deveríamos morrer em boa velhice. Se Deus disse através de Isaías ao rei: põe ordem à sua casa que você vai morrer, e o rei ora, Ezequias ora, Isaías volta do pátio do palácio e diz: Deus te acrescentou mais 15 anos. Um Deus que pode acrescentar anos também pode tirar. Domingo, foi domingo, foi, hoje é terça, tem quase, é tão bagunçado às vezes, tanta coisa para fazer. Eu fiz um sepultamento de uma menina de 24 anos, não tinha por que aquela menina morrer, não tinha, mas a escolha, o lugar que ela se posicionou. Nós precisamos levar nossa vida mais a sério, levar nosso casamento mais a sério, tratar nossos filhos mais a sério, tratar mais sério a nossa saúde, levar mais a sério o nosso relacionamento com Deus. O tempo não tem mais tempo para meninas, é para mulheres. Não tem mais tempo para meninos, é para homens. Sabe? Se um de vocês já amadureceu e o outro não, está na hora do outro amadurecer. E ficar velho não é garantia de maturidade não, viu? Tem gente que é bobo quando é novo, envelhece, continua bobo. Mas quando nós olhamos para isso, o que nós vemos? Agora,
uma prostituta com toda a sua casa. Eu não sei o que ela vai fazer em Israel. Eu confesso a você, eu não sei. Eu não sei. Um povo seletivo. Já seria difícil se casar com uma mulher que não era virgem. Imagine com uma mulher que tem no seu histórico uma profissão como a prostituição. Mas preste atenção, Deus não está preocupado em quem você foi. Ele está preocupado se você aceita o plano dele, para quem ele pode te tornar. Deus não está preocupado com o que você fez. Se você foi um alcoólatra, se você foi um drogado, se você fez isso, fez aquilo, Ele não está preocupado com o seu passado. Ele quer saber se você aceita o projeto dele para o seu futuro. Raabe saiu de lá, sim ou não? E foi morar junto com o povo e mudou de vida. Eu não. Poderia dizer, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Você está rindo, mas é sério. Ela casou com um cara com nome de peixe. Como é que era o nome dele? Salmão, ou Salmão, como queiram. Você nunca mais vai esquecer o marido da dona. Lembra do salmãozinho? Isso. Ela teve um filho chamado Obed. O cara que casou com a Ruth, que gerou Boaz, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. E Jesus vem da raiz dele. A história começou lá no Abraão e deu uma passadinha numa ex-mulher bagunçadinha que resolveu mudar de vida. Então, fica olhando para você quem você foi não, o que você fez não. Olhe para quem Deus pode se tornar se você for homem para aceitar o projeto dele para a sua vida. Se você for mulher para aceitar o que ele tem para você. Você está entendendo? Então eu quero deixar essa reflexão hoje para todos nós. Porque eu luto todo dia para ser homem. Para ser macho não preciso não. É macho bem natural. Mas homem. Certo? Então diga para essa mulher que está do seu lado assim, seja uma mulher decente. E você olha para esse homem que está do seu lado, vai ser homem, rapaz. Agora você pode ficar de pé. Ô, gente, fiquei assustado com o número baixo de macho quando solicitei o levantar das mãos. Que Deus tenha misericórdia de Brasília. Brincadeira. Feche seus olhos aí, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. A turma daí do MIB, Homens de Preto. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Feche seus olhos aí. Para aceitar o projeto de Deus e se tornar alguém como esses espias, pessoas que não deixam pontas soltas, que procuram deixar bem definido tudo aquilo que vai ser feito. Mulheres que sejam capazes de se posicionar, de saber o que querem, de deixar claro, não apenas para ela, mas para os homens que vão passar por sua vida, que ele conheça seus sonhos, reconheça seus projetos, saiba quais são os protocolos que devem ter para tratar você. E se não estiverem dispostos, significam apenas que se não conseguem assinar este contrato, eles não servem para viver contigo. Não se aliance com pessoas erradas. Na verdade, essa é a próxima história do livro de Josué. Ele é enganado por gibeonitas que se vestem de forasteiros, de gente que vem de longe. Como eu disse, a história da Bíblia não é uma história de perfeição, não, mas ela nos impulsiona a diminuirmos a margem de nossos erros, nos tornando mais seguros, mais firmes em nossas decisões.
Faz mais de 15 anos que eu resolvi viver assim. Eu nunca mais tive dívida. Meus problemas, eu passo quase a maior parte do meu tempo resolvendo problemas dos outros, mas não meus. Não vivo um casamento perfeito, mas não lembro a última briga que tive com minha esposa. Não vivo casamento perfeito, mas não lembro quando a palavra divórcio se tornou uma pauta. Não tenho filhos perfeitos, não. Mas se você olhar e caminhar mais perto de mim, isso está na internet, vai para a internet. Eu tenho vizinhos, amigos, pessoas que caminham comigo na igreja, e que se me ouvir falar isso, pode dizer: esse pastor é hipócrita. Sei que só vive envolto em situações constrangedoras, de sofrimento, de dívida, disso e daquilo. Não. Simplesmente por se tornar mais assertivo dentro da palavra de Deus. Me parece que o Modeladas e o Hombridade têm o propósito de fazer isso, de levar a você a um estilo de vida onde Deus seja glorificado. Então feche seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Este evento está acabando e nós não podemos ir com você, mas tem alguém aqui que pode. Esse alguém é Deus. Ele pode te acompanhar. Se nessa noite você quer se posicionar como Raabe, alguém que sabe o que quer, sabe que não quer a morte, sabe que quer a vida, e o Deus da vida está neste lugar. Você que é homem e sabe o que você quer, sabe a postura que você tem que tomar. Então, por favor, essa é uma igreja séria, ninguém quer te constranger. Mas se você hoje quer voltar para Jesus, ou quer recebê-lo pela primeira vez, levante a sua mão e eu quero orar por você. Só quem deseja fazer isso, levante sua mão. Faz o seguinte: sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar agora, se você deseja tomar essa decisão, e vem para cá. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, todos vocês que levantaram suas mãos, em nome de Jesus, vem para cá. Isso, vem para cá. Pastor, não é meio inseguro? Sim. Pastor, eu não posso oferecer a Deus muitas garantias. Ele sabe disso. Ele sabe, ele tem consciência disso. Mas me parece que essa noite você entendeu que precisa de uma decisão sua. Chega desse estilo de vida que traz para você mais sofrimento do que prazer, mais dor do que satisfação. Isso, chega bem para frente, porque eu sei que vem muita gente. Eu sei disso. Essa é uma igreja que sempre expõe boas palavras. Me parece que eu sinto que todas as vezes que eu venho aqui, eu colho pessoas, né, que na verdade se converteram nas pregações de outros. Mas talvez porque eu seja um evangelista, isso se manifesta quando eu venho. Mas eu sei que vocês ouvem o tempo inteiro aqui palavras de confronto, de ensinamentos. Isso, vem para cá, tem que ser rapidinho, ok? Na dúvida, não venha. Se você achar, certo, que alguém está te persuadindo, que alguém está criando um ambiente de insistência para gerar em você desconforto, esse não é nosso planejamento, não. Certo? Aqui é uma igreja séria. Tem mais alguém? Faça assim, eu te espero. Não? Nós vamos orar. Eu vou chamar esse pastorzão aqui. O pastor Felipe vai estar orando por vocês nessa hora. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Amém? Que Deus abençoe a família, os negócios. E hoje começa um novo tempo na sua vida. Sua história muda hoje, sua história muda aqui, sua história muda agora. Você pode aplaudir o Senhor? Amém.
poder vos assentar. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui nessa noite. Eu tenho vivido momentos muito especiais durante esses dias e tenho estado aqui em algumas igrejas, vendo alguns amigos, e eu sou muito grato por tudo aquilo que Deus tem me proporcionado. Eu me converti em 1992, numa segunda-feira no Rio de Janeiro, e depois da minha conversão, eu comecei a aprender algumas coisas, e eu via que no ambiente religioso, pessoas viviam estilos de vidas diferentes, servindo o mesmo Deus, ouvindo as mesmas coisas, às vezes congregando na mesma igreja, e essas pessoas obtinham resultados diferentes. Essas pessoas viviam coisas totalmente antagônicas, totalmente opostas, contrárias. E eu comecei a olhar para tudo isso e procurar entender por que pessoas servindo o mesmo Deus, ouvindo as mesmas coisas, levavam vidas tão diferentes, mas muito opostas. E eu comecei a me perguntar se isso tinha a ver com Deus, se Deus tinha seus privilegiados, se Deus olhava para alguém e disse: eu gostei de você, eu fui com a sua cara, e por isso você vai prosperar. E você? Não, você não vai vencer, porque eu não gostei de você. E eu descobri que não era assim que funcionava, que o ambiente de milagre para um podia ser um ambiente que o outro não sentiu nada. Um ambiente de vitória para um poderia ser um ambiente totalmente indiferente para o outro, porque não tinha a ver com Deus, tinha a ver com o posicionamento e a postura das pessoas. Então eu aprendi uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você hoje, pois nós estamos, na verdade, num grande reality show, onde você decide. É você que decide, porque no que depender de Deus nós não vamos ganhar, nós já ganhamos, certo? Agora é importante nós entendermos o que vamos fazer. Precisamos entender que resultado é diferente de aceitação. Eu conheço muita gente que tem resultado positivo, mas o cara vai prosperar nessa terra de forma sensacional, mas não vai ser aceito. Vai passar por lá, Jesus vai estar sentado, vai olhar para ele, vai fazer assim, beleza, mas aqui não é o seu lugar, desce as escadas no final do corredor, que o chifruto está lá, para te espetar com o seu garfo. Pessoas que têm resultado, mas não têm aceitação. Já descobri também que tem gente que vai passar por aqui e vai ser aceito por Deus, mas não vai ter resultado. Vai entrar no céu, louvado seja o Eterno, mas vai viver uma vida muito ruim aqui. Você conhece alguém assim? Que vai ganhar o mundo e perder a alma? Você conhece alguém que vai ganhar a alma, mas vai perder o mundo? Mas você conhece também aquele que vai sofrer muito aqui e depois ainda vai para o inferno? Perdeu o mundo e a alma. Não vou fazer brincadeira com times carioca, mas tudo bem. Mas eu conheço gente que vai vir nesse mundo. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua, mas a Bíblia não está dizendo que o homem pode ganhar o mundo sem perder a alma. Ela está dizendo: tenha o cuidado de não ganhar o mundo e perder a alma, mas aprenda que você pode ganhar o mundo sem perder a alma. Ou seja, você pode vir aqui nessa terra viver uma vida extraordinária, sensacional, impactante, e depois dar um beijinho no ombro e ir embora. Louvado seja Deus. Chegar lá e ouvir: vinde bendito meu Pai. Então, dessas 4 pessoas, o primeiro que ganha o mundo e perde a alma, o segundo que perde o mundo e ganha, o terceiro que perde a alma e perde o mundo,
E o quarto que ganha o mundo e ganha a alma. Você quer ser qual dos quatro? Já deu para decidir aí? Quem aqui quer perder o mundo e a alma, levante a mão. Vocês estão aí ligados. Esse dia eu estava num culto e falei assim: quem quer ir para o inferno diz amém. Encheu 2 ônibus. Que as pessoas sequer estavam me ouvindo. Elas só escutaram, diz amém. E disseram. Então eu queria conversar com você. Resolva. Certo? Como você vai viver? Por vista ou por visão? Amém? Nós vamos tratar assim. Vista é tudo aquilo que os seus olhos físicos conseguem contemplar. Vista é aquilo que você vê humanamente. E nós vamos tratar como visão aquilo que ainda não está diante de seus olhos, mas já está no seu coração. Muitas vezes você vai olhar para uma situação e se ela for observada pela visão humana, ela vai ser extremamente pessimista. Mas se você aprender a olhar num ângulo diferente, numa visão, aí o que parece difícil não vai ser tão difícil assim. Eu quero usar um texto de Mateus 6, 22 e 23, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bom, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem, todo o teu corpo será trevas ou tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Preste atenção no que o texto bíblico está dizendo. Ele diz: se você aprender a olhar as coisas de um ângulo positivo, de um ângulo diferente, se os seus olhos forem bons, você leva seu corpo, você leva a sua vida, você leva a sua história para um ambiente de sucesso. Se os seus olhos forem maus, a sua vida, ou você vai conduzir a sua vida por um ambiente tenebroso. E ainda faz um alerta: descubra se os seus olhos são bons ou maus, porque ele diz: se você pensar que os seus olhos são bons e eles ainda forem maus, suas trevas serão as piores, porque você nem é capaz de enxergar que tipo de vida você tem. E quando esse texto está dizendo, será que ele está falando de uma miopia, de um estigmatismo? Será que nesse ambiente fazer um óculos ou uma lente de contato vai resolver o problema? Não, porque esse texto não está falando de uma visão física. Ele não está falando de vista, ele está falando de visão. E nós precisamos entender isso. Porque se tivermos como enxergar, você quer ver? Nossos ancestrais. Vamos lá. Como é que o homem vivia no início de sua trajetória? Ao redor de uma fogueira. Quando descobriu o fogo. Porque antes disso, todas as vezes que escurecia, o homem parava as suas atividades. Ele tinha que se abrigar. Não havia atividades noturnas. Até que o fogo apareceu, o homem descobriu o fogo e ele fez uma fogueira. E isso deu a ele a possibilidade de ter alguma atividade noturna, que girasse em torno da luz da fogueira, que não iluminava muito longe, talvez 4, 5 metros, mas esse homem já podia ir um pouquinho mais adiante, fazer alguma coisinha, porque a luz o levava adiante. Só que depois ele descobriu que podia usar uma luz móvel, uma tocha, que ele acendia e dava a ele condições de um pouquinho, não podia ir muito longe, porque senão a tocha apagava e ia ficar difícil. Mas já dava para ir um pouquinho, porque tem crente que vive ao redor da fogueira, com uma luz extremamente limitadora. Outros são capazes de ter uma luzinha, que o leva até um pouquinho mais adiante, mas logo logo ele tem que voltar, porque senão apaga. Mas chegou um momento em que o homem descobriu o azeite, o combustível. E aí agora, enquanto tiver combustível, ele tem luz. Enquanto tiver luz, ele pode ir avançando em meio às trevas. Porque a luz vence as trevas e não há limite. Enquanto tiver combustível,
Ele vai rompendo. Por isso que a Bíblia diz que não deve faltar óleo sobre a nossa cabeça. Lâmpada acesa. Para quê? Para vencer as trevas. Porque a batalha bíblica, ela é o seguinte: trevas versus luz. Trevas representando ignorância, luz representando conhecimento. Você que é brasileiro, a comunidade brasileira, quem aqui já acreditou que rato virava morcego? Levanta a mão. Aí. Quem acreditou aqui que chinelo virado fazia você passar mal? Isso. Fora os que estão com vergonha de levantar e denunciar seu passado. Quem aqui já acreditou que manga com leite matava? Um grupo maior. Quem aqui que já acreditou que quando relampeava os relâmpagos, você tinha que cobrir os espelhos da sua casa? Levanta a mão. Que beleza. Olha só. Hoje você acredita nisso? Por quê? Porque a ignorância foi embora. Porque a luz chegou, o conhecimento chegou. Então é importante nós entendermos que hoje você vai encontrar gente que está ao redor de uma fogueira, com uma vidinha medíocre. E medíocre não é ruim, isso é que é complicado. Medíocre está na média. Então tem gente que se contenta com uma vidazinha ao redor de uma fogueirinha. Glória a Deus. Fique com o cheiro da fumaça. Mas já tem uns irmãozinhos que foram um pouquinho mais longe, você conhece? Eles foram com uma tochinha. Mas tem gente que pegou combustível e que descobriu a fonte do combustível. E aí para ele não há limite. Agora o desafio é saber como é que essas pessoas que estão ao redor da fogueira ou com a tocha vai saber lidar com gente que tem combustível para ir a lugares que eles não estão indo, para viver coisas que eles não estão vivendo. Então o combustível está disponível para todo mundo. Sim ou não? Mas a fogueira e a tocha também. Então não depende de Deus, depende de você. Está na hora de você falar para Deus: eu quero acender essa lâmpada, eu quero romper as trevas, eu quero viver o que ninguém está vivendo, eu quero provar o que ninguém está provando. Porque quando você viver com combustível para caminhar, primeiro, não dá tempo de olhar para a vida dos outros. Você vai rompendo. Mas isso é uma opção. Aliás, Deus nos deu opções, certo? Você quer viver? Viva. Ao redor da fogueirinha, viva com uma tochinha, ou pega essa lâmpada. Você quer ver? Quando a Bíblia fala de casamento, olha que coisa maravilhosa. O noivo vem buscar uma noiva de noite. Quando eu vi esse texto, já fiquei meio preocupado. Diz que tem 10 noivos, o que dá a possibilidade dele pegar a noiva errada. Mas eu gosto que esse noivo é um cara esperto. As mulheres têm que ter lâmpada para ele pegar. Só lâmpada acesa. Qual é a mensagem bíblica? Nunca pegue ninguém no escuro. Claro. E não é no escuro de ausência de luz, é escuro de ausência de conhecimento. Sabe nada. Olha só. Então está na hora, porque combustível você percebe o que ninguém está percebendo. E quando você percebe o que ninguém está percebendo, você vive o que ninguém está vivendo. Saiba de uma coisa: o que você tem é o que você tem e pronto. Na verdade, o que vale e tem sentido é o que você faz com aquilo que você tem. A mulher estava perdida, tendo um pouco de azeite dentro de casa, sim ou não? Mas a luz chegou. E o profeta disse para ela: querida, é com isso que você vai mudar a sua vida. E assim, tem gente que está esperando algo pirotécnico, extraordinário, sensacional, para mudar a sua vida. Converse com quem teve a vida transformada, e você vai descobrir que começou em algo aparentemente insignificante, uma oportunidade, que essa pessoa aproveitou e foi embora, e começou a olhar por visão e não por vista. Olhe bem, quando você olha para alguém que cresceu, você vê apenas onde ele está hoje, mas não sabe o caminho que ele percorreu para chegar ali. Repita comigo: quem nasce grande é monstro. Ué, é assim que funciona. Então está na hora de você parar de canalizar força para ver o que está acontecendo na vida do outro e usar essa força e essa energia para fazer as coisas acontecerem na sua vida, no seu ministério, na sua história, no seu casamento.
Então as oportunidades estão aí. E só para ficar registrado, invista na sua mente. Ela pode levar você mais longe do que você imagina. Invista na sua fé, ela pode levar você onde você nunca imaginou. E invista no seu corpo, porque ele vai te dar condições de viver mais. Invista em você mesmo, certo? Você veio a esse mundo para se divertir, para tirar a onda. Ah, pastor, eu estou sofrendo. Pois é, que opção esquisita é essa? Jesus diz, eu vim para que tenham e a tenham em isso. Mas ele também diz, no mundo tereis? Sim ou não? Mas o que é abundante? Aflição ou vida? Então, tem gente vivendo aflição e abundância aí. E vida pontual. Não, troca o polo dessa tomada da sua vida. Vai lá e inverte assim, ó, vida em abundância, sofrimento pontual. Não dá para pregar apenas vida boa, porque Jesus diz, nesse mundo, todo dia que você acorda, o Satanás está lá. Como eu costumo brincar, o lapeta. É porque se você falar capeta, ele vem para cá. Se você falar lapeta, você está dizendo onde você quer que ele fique, certo? Longe de você, ok? Então, escute só. Eu quero mostrar a você algumas pessoas que viveram uma vida em visão, mas que por alguns momentos tiveram que enfrentar a vista, e como é viver por visão e vista. Vamos entender a base da criação. Deus chama a existência, deixa eu usar um texto aqui, de Romanos 4,17, até para, como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Vamos olhar para Gênesis 1, e disse Deus, haja, a luz existia? Então ele criou a luz por vista ou por visão? Isso, chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. A vista só faz a supervisão do que aconteceu na visão. Porque depois que ele cria tudo, olha como é que o texto termina falando dos dias da criação. E viu Deus que era bom. As coisas acontecem por visão e são supervisionadas por vista. Entendeu? Então você quer viver por vista, vai viver, vai ter dívida, vai ter problema, vai ter crise, você vai querer, vai pensar em desistir, vai cantar, não dá mais para segurar, explode o coração. Isso é quem vive por vista. Agora, por visão, numa linguagem carioca, o bagulho é doido, o movimento é frenético, é ou não é verdade? Nós vamos impulsionar as pessoas a viver por visão e não por vista. Amém? Então sai daqui hoje olhando o seu marido por visão. Esquece a vista, senão fica ruim. Sua esposa tem que ser vista por vista ou visão? Sua sogra, a visão do super-homem. Isso. Olha só. Quando nós vamos viver uma vida de visão, a nossa história vai trafegar em uma linha bem interessante. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui rapidinho. Vou falar rapidinho, vai ser com anestesia. Quando você vê, já acabou. Gênesis capítulo 12, verso 1. Vamos ver Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu, e vai para uma terra que eu te mostrar. Vista ou visão? Vista ou visão? Porque é uma terra que ele ainda não. Então Abraão poderia falar: o Senhor me mostra, que eu quero saber se é boa. Mas Deus falou: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrar. E Abraão foi, sim ou não? Por vista ou por visão? Isso, esse dia eu falei isso com a minha mulher. Você poderia ser igual a Abraão, eu te chamar para você ir e você não perguntar onde. E ela falou: é fácil, Cláudia, é só você ser igual a Deus. Aí eu falei: então vamos voltar aos relacionamentos anteriores, porque não vai rolar.
Abraão sai para viver o extraordinário, sim ou não? Promessas impactantes, ele vai ser pai de uma grande... Isso, a mulher dele é estéril. Olha só que coisa louca. Ele tem até uma rota de fuga para isso. Ele leva o sobrinho, pensando assim, se não fizer um filho, um menino, é meu parente. Cuidado com parente, porque parente, família é quem te protege, quem te ajuda, quem te apoia, porque seu sangue até mosquito pode ter. Ok? É meu sangue. Se for assim, já você está aparentado com mosquito. É ou não? Que transmite doença ainda. Olhe para mim. Abraão sai debaixo de uma visão, sim ou não? E é extraordinário. E ele está vivendo debaixo de uma visão e vai terminar a vida dele sob a visão. Mas no meio dessa história, a vista atrapalha o cara que está vivendo de visão. Porque todas as vezes que você estiver num ambiente com Deus, onde você tem uma visão, uma direção, e você deixar a vista tomar o primeiro lugar, você vai ter problema. Ele está ficando velho. É ou não é? E a Sara também. Sara olhou e falou: Abraão, meu filho, vamos fazer esse negócio aí funcionar? Vamos arrumar um filho com a garotinha. Porque para mim, H não devia ser novinha. Certo? Era para gerar um filho. Então, Sara fala: deita aí com H. Abraão olhou. Vista ou visão? H é maneiro, hein? Vai rolar. Ele estava debaixo de uma visão. Mas quando a vista começa a entrar em cena, ela acaba roubando. E Abraão abre mão da visão pela... E olha a besteira. É isso que eu quero que você entenda. Cuidado, porque você pode estar indo muito bem, mas no meio da trajetória mantenha-se na visão. Evite os caminhos mais curtos, certo? Trafegue pelos mais seguros, que é o da obediência. Olha só. Nesse momento, Abraão esquece a visão e vai viver pela... Só deu confusão. É só você ler, que eu não sou obrigado a ler tudo. Engravidou, sim ou não? E a mulher, depois que engravidou e teve o filho, ficou com o narizinho em pé. Aí o Abraão começa a ter problema com a esposa. Chega em casa do trabalho, na tenda, a Sara, ó: porque essa mulher, mãe desse menino. E o Abraão deve ter dito: para que eu deitei com aquela garotinha? Tem muita gente que no meio de sua trajetória acaba se perdendo e deixando a vista tomar o lugar da visão. É um grande alerta. Deus te deu uma direção, você está debaixo de uma visão, então fique tranquilo, a responsabilidade é dele. E se tem uma coisa que Deus cuida, é do seu nome. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. E pronto. Mas já está ficando velhinha, está ficando velhinho. O Abraão estava com 100 anos. Sabe o que é um cara de 100? Pegar uma mulher de 90 e fazer um filho. Isso devia ser pecado. Por isso que esse cara é pai da fé, não é verdade? Olha só, Deus não falou que ia fazer, sim ou não? E fez? Então, não saia da visão, permaneça. Certo? Você pode estar olhando e diz: mas Deus me prometeu que vai fazer desse jeito na minha empresa, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pegar um empréstimo, vou fazer desse jeito, vou fazer assim. Querido, se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer, e pronto, mantenha-se na... Amém? Deixa eu usar mais um textozinho, Hebreus 11, 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível.
Quem é esse? Moisés. O texto diz que ele permanece firme, porque ele vê as coisas e envia o que não acontece. Ele está debaixo de vista ou de visão? Vista ou de visão? Pois é. Ele vai lá, permanece firme, tá jóia. O povo sai do Egito, sim ou não? Claro que saiu, a visão se cumpriu. Só que o tempo diz que, ou a Bíblia diz que o tempo vai passando. Em Números capítulo 13, verso 2, eles vão entrar na terra. E Moisés manda os homens espionarem. E olha o que diz o texto aqui. Deus diz assim a Moisés no capítulo 13, no verso 2: envie homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Deus mandou Moisés falar aos homens para olhar o quê? Põe de volta o texto aí, por favor. Reconhecerem o que Deus falou? Olhem que eu hei de visão. Eu ainda não dei, mas eu vou dar. Então vai lá e tenha uma visão. Isso. Sim ou não? Agora olha o que Moisés falou para os camaradas. Põe aí o Números 13, verso 18. 13 e 18. Vejam como a terra, vejam como é. Foi isso que Deus mandou? Sim ou não? Vai lá e veja como é Foi ou não foi? Foi ou não foi? Então Moisés tinha que parar aí, sim ou não? Sim. Mas olha o que ele disse: se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos, Deus não mandou olhar para nada disso. Deus falou: vocês vão lá e olham para a terra. Não se preocupa se tem muita gente, se eles são fortes, se eles têm arma. Não se preocupa com nada, porque o que eu quero é que vocês entendam que eu vou dar essa terra para vocês. Isso. Mas quando um líder informa seus liderados aquilo que Deus não falou, vai lá e vê se o povo é forte ou fraco, se são muitos ou se são. Nossa, Deus está preocupadíssimo com a quantidade. Verso seguinte: se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Olha só, Deus não falou para olhar nada disso. Mas como ele disse que era para olhar, os homens vão lá e olham o quê? O que Moisés mandou. Então, eles voltam dizendo: Moisés, falar uma coisa para tu, a terra é maneira, mas os caras são grandes, irmão. Os caras são muito. Não vai dar para entrar não. Olha que loucura. Quando a nossa vida é direcionada por vista, acabou. Você sabe que Deus está contigo. O problema é que nós vivemos num mundo imediatista e Deus costuma, às vezes, deixar assim para os 44 do segundo tempo para agir. Por quê? Não sei. Quando nós chegar na administração lá, pergunta. Por que o senhor fez? Eu não sei por que. Eu não sei. Tem gente que me faz pergunta. Esse dia eu estava pregando de Jesus escrevendo na terra. Acabou o evento. Um garoto veio falar comigo o que ele estava escrevendo. Pastor, o que ele estava desenhando lá na terra? Eu falei: irmão, eu só li. Eu não estava lá não. O outro me perguntou: pastor, o senhor sabe se Adão tinha umbigo? Onde estão os dinossauros na Bíblia? Eu falei: irmão, a minha vontade era falar: Senhor, manda um tiranossauro rex para comer esse imbecil aqui. Deixa eu falar uma coisa para você: ele faz do jeito que ele e acabou. Você tem que estar na visão. Então pare de olhar para o local que ele não mandou você olhar. É isso. Aqui Moisés cria um sério problema para seus liderados, porque eles voltam com uma visão pessimista, porque olharam para onde não deveriam olhar.
Aprenda a viver por vista. Deus te deu direção, vá e faz. Entendeu? O que é? Entrei no meu casamento, entrei nisso, é meu ministério, é por visão? É por visão. Então acabou. Eu estava chegando em casa há 5 anos atrás. Passei num local mais ou menos 300 metros da minha casa. Olhei para um galpão, vi uma igreja. Já tinha sido uma igreja naquele local. Eu achei que era alguma coisa do meu subconsciente que remeteu à lembrança. Falei, uma igreja. E como era próximo à minha casa, eu passava ali diversas vezes. E algumas vezes durante o tempo eu olhava para aquele local e via uma igreja. Até que um dia eu procurei o dono e falei assim, rapaz, você me aluga isso? Ele falou, aluga, você quer fazer o quê, Cláudio? Eu falei, eu vou fazer uma igreja. Mas a igreja está onde? Eu falei, sei lá, rapaz, eu passo aqui, estou vendo uma igreja, eu vou fazer uma igreja aí. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Você não tem membro não? Eu falei, não tem não. Eu vou fazer a igreja. E comecei a reformar a igreja, o pessoal passava e perguntava, o que vai ser aí? Aí os meus funcionários falavam, uma igreja, mas ela está onde? Sei lá, o pastor Cláudio está mandando fazer. Aluguei os 2 terrenos do lado, e Deus falou comigo, inaugura, que no dia da inauguração, eu mando o povo. Eu estava mandando um recurso, que era o mais difícil, que eu fiz tudo sem dinheiro de ninguém, só Deus enviando, vamos embora. O pessoal falava, você é louco? Eu falei, eu sou. Eu casei, sou bom da ideia, não é verdade? Vê se isso tem jeito. Olha só. E eu construí aquela igreja por visão e não foi por vista. Hoje, já deve estar, né? Aqui nós estamos 2 horas, lá eles estão 2 horas à frente, não é? Já acabou, mas hoje, 5 anos depois, em Xerém, um local pequenininho, nós já tivemos 2 cultos de aproximadamente 750 pessoas cada um, certo? Porque aquilo que foi construído debaixo de uma visão e não de vista. É assim que você tem que aprender. Nós precisamos, mas assim como Abraão, é isso que eu quero que você entenda. Moisés também teve problema quando a vista começa a atrapalhar. Presta atenção, 1 Samuel 17, 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. De quem é esse texto? Esse texto fala de Davi, no momento em que ele chega no ambiente de batalha. E quem é que está lá como desafiante? Golias, um gigante. Gente, aprenda que todo dia você vai enfrentar um gigante, isso num dia bom, porque no dia ruim pode vir gigante, leão, urso, a quadrilha toda junto. Todo mundo que olhava para o gigante sentiam medo. Põe o texto para mim aí, por favor, me ajuda aí, santo varão, que eu gostei desse negócio. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiam cheio de... Por quê? Porque eles estavam vendo. A visão não existia, o que existia era a... Então olhou, quem é esse cara? Golias. Grande, hein? Bens a Deus. Caraca, é soldado, né? É aliado ou inimigo? Sempre inimigo, não é verdade? Grande, o que ele quer? Um homem para lutar contra ele. Sério? Um só? Cara, não vai rolar não. O cara é grande, mano. Vamos embora, que eu tenho família. Mais vale um covarde vivo que um herói morto. Tá todo mundo com medo, sim ou não? E eles têm razão, sim ou não? Claro, o cara é. Só que chega no Vale de Socó, ou de Elá, como queira a sua tradução, um rapazinho, puxando um jumentinho, estacionou o jumento. Uma Ferrari daquela época, um Mustang, sei lá. Estacionou. E perguntou para o irmão dele, como é que está o negócio aí? Alguém falou, está tudo sob controle do gigante. Tem um cara grande aí, meu irmão, que quer um duelo, mas está ruim de arrumar alguém. Aí, nesse exato momento, quem é que sai? O gigante. Aquela coisa imensa, aquela indumentária extraordinária,
certo? E falou: tem algum homem aí? Se tiver, vem aqui, vamos decidir isso. Davi falou: como é que é, meu irmão? O irmão dele mais velho falou: cala essa sua boca, seu pretensioso. Cala essa boca, que eu sou seu irmão mais velho, eu tenho que te defender. Vai embora, Davi. Davi falou: calma, que é isso? O que é que vão dar para quem matar o gigante? Note que o cara é corajoso, mas não é otário. Ele quer saber se tem prêmio. Alguém falou: se matar o gigante, fica rico, mas tem que estar vivo. Segundo prêmio, vira príncipe, casa com a filha do... E terceiro prêmio, não paga imposto. Davi falou: ninguém mata. Esse cara é a oportunidade que eu tenho de mudar de vida. Se eu matar esse cara, eu fico rico, viro príncipe e não pago imposto. Porque tem gente que basta ver um problema que acha que ele veio para te destruir, mas tem gente que acha que problema é capaz de promovê-lo. A ótica é diferente. Agora Davi vai enfrentar o gigante, sim ou não? Por vista ou por visão? Isso aí. Porque quando ele falou: eu mato esse gigante, o pessoal falou o quê? Droga. Crack, metanfetamina. Esse maluco tá doidão. Porque a Bíblia diz que a fé é loucura. Alguém falou: leva esse garoto para Saul. Chegou lá e falou: Saul, tá ruim? Escuta só. Esse garoto falou na frente de todo mundo que quer representar Israel. Saul falou: menino, chega aqui, garoto. Você não pode... Deixa eu falar para você. Você viu o cara? Você não pode ir, Davi. O cara é matador desde garotinho. Quase matou a mãe dele quando nasceu. De tão grande. Você não pode. E outra coisa, Davi, é você que toca para me dormir. Não tem Gadernal, Lexotan, Rivotril. Se você morre, eu não durmo, menino. Você não pode, porque Saul está olhando por vista ou por visão? Quando Saul termina de falar, Davi diz: Saul, escuta só uma parada que eu nunca falei para ninguém. Estava eu apacentando as ovelhas do meu pai lá sozinho. Não tinha ninguém para fotografar, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E veio um urso querendo pegar uma ovelha do papai. Eu falei: aí, urso, aqui tem pastor, irmão. O urso não acreditou, meteu as caras comigo, matei o urso. Depois chegou um leão desavisado, sem saber do falecimento do urso. E eu falei: aí, irmão, não quero problema com Greenpeace, nem com esse negócio de... Ok? Mas já matei uma aqui. Escute, não, peraí. Escute só. Eu matei um leão e matei um... Isso. Só que para mim, o primeiro animal que Davi matou, sabe qual foi? Para mim foi uma ovelha. Porque ele era criador de ovelha. E criava ovelha para comer, para utilizar a lã. Sim ou não? Provavelmente também Davi enfrentou o maior inimigo da ovelha, o lobo. Sim ou não? E depois enfrentou um urso. E depois enfrentou o leão. E depois enfrentou o gigante. Entendeu? Você quer entrar no cenário destruindo o gigante? Você não tem história com Deus. Quando Davi vai enfrentar o gigante, o que ele diz para Saul? Saul, eu matei um leão e um urso. Ele não falou da ovelha nem do lobo, porque era um adversário mais fraco. Eu matei e eu vou matar esse gigante. Eu estou falando para você que eu vou matar esse cara. Eu vou matar, fica tranquilo, Saul. Eu vou lá e vou matar. Saul falou assim: então vai com a minha armadura. Davi vestiu a armadura, mas não deu, porque a armadura de um dissimulado medroso jamais serviria para um covarde comprometido com Deus. Davi vai enfrentar o gigante por vista ou por visão? Quando o gigante olha para Davi, ele vê Davi por vista ou por visão? Falou: nossa, já estão botando criança na frente de batalha. Isso é um terrível, gente. Ô garoto, eu vou matar você, menino. Isso é muito fraco. Eu vou matar você e não vou deixar nem ter enterro. Entendeu?
os animais vão vir te comer. Eu imagino o pessoal falando: conheceu ele? Menino bom, Davi, rapaz. Mas o pai dele tem mais 7 filhos, vai fazer falta não, mais novo. Alguém achava que Davi ia ganhar? Sim ou não? Não. A não ser ele. Ele não acreditava muito, mas ele acreditava, porque ele estava com medo. Quando Golias terminou de falar, Davi falou: aí Golias, fala uma coisa para tu. Fala uma coisa para tu. Eu vou matar você. Me parece que Davi sabia que havia sido ungido para ser rei, não foi para matar gigante. Então eu imagino, e agora por favor, deixa eu aplicar desse jeito, porque os teólogos morrem quando eu falo. Mas eu imagino que Deus está falando: mas esse menino não devia enfrentar o gigante, não mandei isso, vai morrer, vou ter que arrumar outro. Só que o garoto diz assim: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Pensa, Deus escutando isso, ele vai no nome de quem que ele falou? Vê se eu escutei. Ele falou que vai no meu nome. O gigante se lascou, já era. Olha só, isso é maravilhoso, certo? Porque alguém que foi capaz de olhar por visão e não por... Ele matou o gigante, sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois é. Nós temos que aprender a viver por visão e não por vista. Não sei o que você está vivendo hoje, mas tire seus olhos físicos e coloque os olhos espirituais. Descubra que Deus está com você nessa peleja e você não peleja sozinho. Não dependa de pessoas para torcerem por você. Seja você o maior torcedor. Porque se você depender de outros para torcerem para você, você está perdido. Pensa quando Pedro saiu do barco para andar naquela noite escura em cima d'água. O que você acha que os discípulos dentro do barco ficaram falando? Isso mesmo, vai Pedro, é ruim, vai afundar, quer ver que vai afundar? Já, ó. Isso é louco, andando em cima d'água, esse palhaço. Jesus já estava chegando. E quem é que andou em cima d'água? Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, você ficava onde? Claro, nós queremos viver o incrível, extraordinário, sensacional, mas não queremos sair do barco. Quem fica no barco só conta a história dos outros. Quem sai do barco conta histórias a respeito de si mesmo. Está na hora de você contar suas próprias histórias, amém? Davi entrou no arraial com a cabeça do gigante, as mulheres gritando, pensa garotada, o mulherio tudo para a janela. Chegou o machão. Sabe o que é mais interessante? Davi ficou rico, casou com a filha do rei, e provavelmente a família continuou pagando imposto, porque Saul tentou sabotar. Merabe, que era para casar com ele, Saul deu para outro. E quando Saul oferece Mical para casar com Davi, Davi disse: eu não sou digno de ser genro do rei, porque eu não tenho como pagar um dote. Então ele não ficou rico, senão teria dinheiro. Saul tentou sabotar a vitória de Davi, mas quem estava com Davi era Deus. E quando Deus está contigo, ninguém sabota o que Ele tem para você. Entendeu? Presta atenção, Davi se casou com a filha de Saul, sim ou não? Mas com uma mulher que o amava. Mical, uma japonesinha extraordinária. Porque com esse nome não vai ser de Fortaleza, é ou não é verdade? Mical, a senhora é de onde? Do Ceará. Ele ficou rico, sim ou não? Sim ou não? E ele parou de pagar imposto? Sim, porque agora ele era o monarca e as pessoas pagavam imposto para ele. Porque se Deus estiver contigo, meu irmão, o deserto tem que te fazer prosperar. É isso que você tem que aprender, a andar por vir. Isso. Agora preste atenção nesse texto. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 15.
E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então o servo disse: ai, meu senhor, o que faremos? Verso 16. E disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão? Isso. O profeta respondeu: não tenha. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que? Olhe para mim aqui. A casa de Esaú, ou a casa de Eliseu, está cercada pelo exército dos arameus, os sírios. Não tem rota de fuga. E Eliseu trabalhava com um garotinho. E o garoto acordou cedo, abriu a porta. E o exército tinha cercado a casa de Eliseu. Quando o garoto viu, a vista do garoto foi capturada. O menino olhou aquele exército e começou: ah, meu Deus, o que faremos? Porque tem gente que é assim, olhou o problema e agora? É assim que o garoto está, ó. O que faremos? O que faremos? O exército está lá, sim ou não? Logo depois do garoto, quem é que vem? O Eliseu. O exército que o menino está vendo é o mesmo que Eliseu está vendo, sim ou não? Claro, o exército está para o garoto é o mesmo que está para o Eliseu. E o menino está tremendo, dizendo o quê? O que faremos? E Eliseu? E o menino tremendo. E o Eliseu? De repente o Eliseu olha para o menino e diz assim: calma, garoto, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com ele. O menino olha e diz assim: Eliseu está com medo, mais medo que eu, já somatizou, mais numeroso. Preste atenção, você sabe qual é a diferença nesse texto? É o olhar de um menino e o olhar de um homem de Deus. Quando você está numa situação, você pode olhar como uma menina, ou você pode olhar como uma mulher de Deus. Você pode olhar por vista ou por visão. O menino olha por vista, e quando ele olha por vista, ele vê os Mas quando Eliseu chega, ele não é menino. Porque quando eu era menino, falava e pensava e agia como menino, mas quando eu me tornei grande, a primeira coisa que eu fiz é acabar com a meninice. Entendeu? Olha só, agora, Eliseu está lá, o menino está tremendo, sim ou não? E Eliseu? De repente, Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos desse menino, para ele ver o que eu estou vendo. De repente, gente, o menino olha e começa a ver carro, cavalo e cavaleiro de fogo. Eu imagino o menino assim, ó. Estava aqui antes, Eliseu? Por isso que tu estava tranquilo. Eu não estava vendo, não. Está na hora de você mudar suas companhias e andar com gente que te mostra coisa que você ainda não está vendo. Quando Eliseu falou isso, o menino olhou. E agora o menino está vendo carro, cavalo, cavaleiro de fogo. Agora não é mais visto, agora é. Eu imagino o menino falando assim: veio pegar a gente aí, Eliseu, pensou que nós estávamos sozinhos, ó. Nós andamos em bando. Nós somos quadrilha do eterno. Agora vem, maluco. Agora faz questão de vir me pegar aqui. Chega aí, cavaleiro de fogo. Aqui é uma verdade. Parece até pregação da caverna do dragão. Escute só. Olha só. Olha que coisa, gente, isso para mim é extraordinário. Alguém
que aprende a viver por e não por. É isso que Deus está querendo falar comigo e com você. E para terminar, olha que maravilha, Ezequiel 37, olha o que Deus diz para Ezequiel, depois de levá-lo a um vale cheio de ossos. Olha só: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Olha só, um vale de ossos secos está diante de um profeta, e Deus pergunta ao profeta: o que você está vendo, camarada? Dá uma volta aí, um rolé no meio do... E ele fala: eu estou vendo os ossos, e os ossos estão... E Deus pergunta: pois é, pode voltar à vida esses ossos? Se for por vista, pode? Mas se for por visão? Por isso que Ezequiel disse: o Senhor é que sabe, não quero me meter nisso. O Senhor é que sabe. Se eu for falar o que eu estou vendo, não vai, é osso sem sequem, não tem sombra de... Mas quando ele me parece que quer tirar o corpo fora, Deus traz ele para dentro. Então, se é isso, querido, profetiza. Então profetiza. Se é meu profeta, então diz para esse osso seco. E aí não dá para ser com visão, não dá para ser com vista, tem que ser por... Diz a ele: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Está na hora de sairmos daqui, gente, para vivermos o extraordinário, o incrível. E não dá para viver tudo isso vivendo por vista. Nós temos que romper a barreira e viver debaixo de uma visão, onde você consegue enxergar coisas que as pessoas ainda não estão vendo, viver coisas que as pessoas não estão vivendo. É isso. Essa é a proposta para mim e para você. Se você olhar quem está vivendo o incrível e o extraordinário, pare e pense, cada um na sua esfera. Mas é porque aprendeu a viver visão. Olhe seu casamento, olhe seus filhos, olhe seus negócios, olhe seu ministério. Olhe por visão e não por vista. Porque quando isso acontecer, primeiro, seu vocabulário muda em torno daquilo que você está vendo. Você vai começar a falar coisas diferentes do seu casamento, coisas diferentes da sua empresa, coisas diferentes da igreja, coisas diferentes da sua fé. Mas enquanto você estiver por vista, o negócio vai ficar difícil para você. Então eu queria que você ficasse de pé agora, só quem está sentado. Que tem uma turma que já está em pé aí. Feche os seus olhos. Obrigado, querido. Feche seus olhos. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Mas se tiver algo de valor, é bom segurar, né? Sei lá quem está aí. Feche seus olhos. Fecha aí. Eu não sei como você entrou aqui. Eu sei como você pode sair daqui. E se for por vista, você vai arrumar muitos argumentos. Mas se for por visão, os argumentos cairão por terra. E você vai descobrir que pode caminhar de uma forma plena na presença de Deus. Quem age nessa igreja é o Espírito Santo de Deus. E ninguém aqui está querendo te emocionar, fazer uma lavagem cerebral em você. Não. É o Espírito Santo que vai trazendo aqueles que hão de salvar. Então, o André, ele não pode ir com você no término do culto. Eu não posso ir com você no término do culto. Mas tem alguém aqui que pode ir com você. Se você olhar para este momento por vista, certamente algumas desculpas vão vir à sua mente para adiar essa decisão. Mas se você olhar por visão, você vai olhar que Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua vida, a sua história. E Ele em você te dará a oportunidade de viver o extraordinário, o incrível. Então, com muito respeito, você quer continuar vivendo por vista? Ou quer viver por visão? Se nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, se nessa noite você quer mudar o estilo da sua vida, se nessa noite você quer tomar essa decisão pela primeira vez,
Eu queria que todos de olhos fechados. Mas se você hoje deseja fazer isso, eu queria que você levantasse a sua mão onde você está. E eu quero orar por você, você que quer tomar essa decisão. Eu sei que tem muita gente nesse lugar. Levante sua mão, não fique com vergonha, porque tem tanta gente que você vai passar por despercebido aos olhos dos homens, mas pode ter certeza que não será despercebido aos olhos de Deus. E eu quero te fazer um convite. Por favor, deixa eu tocar em você. Você que está levantando sua mão, saia do seu lugar e vem aqui à frente, pertinho de mim. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar e vem para cá, por favor, em nome de Jesus. Isso, vem para cá, campeão. Isso. Glória a Deus. Isso. Vem para cá, vem. Você quer tomar essa decisão? Vem para cá. Sai do seu lugar. Isso. Em nome de Jesus. Isso. Sua história muda hoje, muda aqui. Ela muda agora. Em nome de Jesus. Vem para cá, vem para cá, vem para cá.